Nas gravações passadas, eu mostrei para vocês como implementar o modelo de programação produtor-consumidor, primeiramente na parte 5, mostrando os problemas oriundos de tentarmos implementar esse modelo sem sincronização. Na parte 6, nós vimos como podemos usar uma classe da API chamada ArrayBlockingQueue para poder fazer a sincronização automática e garantir que os dados sejam consistentes mesmo em ambientes multithreads. Para isso, nós apenas usamos como valor compartilhado pelas threads um objeto do tipo ArrayBlockingQueue. Com propósitos educativos, eu agora vou explicar para vocês como podemos implementar um buffer compartilhado utilizando as palavras-chave synchronized e os métodos que são herdados da classe Object. Em outras palavras, em vez de usar ArrayBlockingQueue, eu vou tentar mostrar para vocês como poderíamos implementar o acesso concorrente a um buffer, sincronizando esse acesso, impedindo que valores inconsistentes sejam gerados, mas sem usar ArrayBlockingQueue. Eu vou mostrar de forma tradicional, pois grande parte dos livros que vocês forem ler sobre o assunto ainda exibem a forma de sincronização e de comunicação entre threads via waits e notify, que é a forma tradicional que não é feita via ArrayBlockingQueue. Então, o propósito aqui é apenas educativo, pois lembrando que, de acordo com a especificação da linguagem e de acordo com livros mais recentes, é preferível utilizarmos ArrayBlockingQueue do que fazer toda a sincronização na mão, por assim dizer. Assim, eu vou fechar aqui para vocês. Nós vamos para a parte 7, que tem o mesmo objetivo, é implementar um modelo produtor-consumidor que acessa um buffer compartilhado, só que agora eu não vou usar ArrayBlockingQueue, eu vou usar um método tradicional de comunicação entre threads. O primeiro passo na sincronização de acesso ao meu buffer, que é o meu Synchronized Buffer, que nós vamos abrir aqui agora para vocês, que eu vou abrir para vocês, o primeiro passo que nós temos que fazer é indicar que os métodos gets e sets, o método sets e os métodos gets, eles são sincronizados. Quando nós indicamos que esses métodos são sincronizados, nós exigimos que uma thread obtenha o bloqueio de monitor ou lock no objeto, em cima do objeto buffer, antes de tentar acessar os dados presentes dentro desse buffer. Os métodos que nós vamos usar, o notify all, wait e até, em alguns casos, o notify, eles podem ser usados com condições para fazer as threads esperarem quando elas não puderem realizar suas tarefas. Chamar o método wait, que é herdado da classe Object, em um objeto synchronized, libera o seu bloqueio de monitor, ou seja, libera o lock flag do objeto e coloca a thread chamadora no estado de espera, conforme figura de estados apresentados no início dessa sequência de gravações. Em contrapartida, chamar o método herdado de object, conhecido como notify, em um objeto sincronizado, permite que uma thread na espera transite para o estado runnable novamente. Da mesma forma, se uma thread chamar o método notifyAll, esse aqui, em cima de um objeto synchronize, onde um objeto que nós tenhamos obtido o bloqueio, o lock, então todas as threads esperando pelo bloqueio de monitor tornam-se elegíveis para readquirir o bloqueio. Ou seja, quando eu preciso fazer comunicação entre threads, eu uso o combo wait e notify ou o wait e notify all. O wait para fazer com que a thread que obteve o bloqueio em cima do objeto compartilhado aguarde uma determinada condição e o notify para indicar justamente para dar tempo para que outras threads que estejam aguardando por uma determinada condição possam novamente entrar no estado runnable e assim tentar executar. Lembrando apenas que é um erro se uma thread emitir um wait notify ou notify all sobre um objeto que ele não tenha adquirido um bloqueio. Ou seja, é errado usar wait notify notify all dentro de um método que não seja synchronized. Também é uma boa prática
conforme vocês podem ter observado, eu tenho dois métodos para comunicação para gerar uma interrupção e para tirar as minhas threads do estado waiting, que é o notify e o notify all. Uma boa prática que eu uso é sempre utilizar o notify all para notificar threads que estejam no estado de espera para tornar-se runnables. Fazer isso evita a possibilidade de o programa se esquecer das threads em espera, que, se não fosse por isso, morreriam aguardando o tempo todo por uma oportunidade de ganhar tempo de CPU. Então, vamos começar a nossa discussão aqui pela nossa classe agora, que é Synchronize Buffer. Lembrando que nós estamos implementando uma interface, pois estamos implementando o mesmo modelo, que é o modelo produtor e consumidor, utilizando estratégias distintas para que vocês possam avaliar os prós e os contras de cada uma dessas estratégias. Nessa versão aqui, nós vamos fazer o sincronismo, ou seja, os dados, os resultados gerados pelo nosso programinha vai ser consistente, vão estar corretos. Entretanto, nós vamos fazer isso na mão, utilizando o wait e notify, diferentemente da gravação passada, quando nós usamos a array blocking queue para fazer toda essa mágica do sincronismo por detrás, transparente para o programador. Então, nós vamos sincronizar o acesso a dados compartilhados com os métodos wait e notify, que são herdados da classe Object. Inicialmente, então, nós temos uma variável que vai ser compartilhada pelas threads produtora e consumidora, chamado buffer, e também foi criada uma variável chamada occupied, que vai indicar se o meu buffer ele está cheio ou ele está vazio. Quando o meu buffer estiver cheio, a minha thread produtora não vai ter que esperar antes de produzir um novo valor no buffer. Quando o meu buffer estiver vazio, a thread consumidora vai ter que aguardar antes de retirar, antes de ler um valor dentro do buffer. O método set, que está dentro das linhas 12 e 32, é um método que é usado pela classe produtora para inserir o valor no buffer. Observe que esse é um método sincronizado para eu evitar o acesso não consistente ao buffer compartilhado. Quando uma thread no estado runnable executa o seu método run e obtém o lock do objeto, ele entra no método synchronized. Na linha 15 é feito um teste para verificar se o meu buffer está ocupado ou não. Se o meu buffer estiver ocupado, como o método set é invocado pela thread produtora, eu não posso inserir mais nada. Por isso eu vou emitir então uma mensagem que o produtor está tentando escrever no buffer, entretanto o buffer está cheio. A thread deve esperar e eu vou aguardar um período de tempo. O display state é apenas um método aqui, foi feito um refactoring extract método para justamente encapsular essas mensagens. Então, display state, se vocês forem olhar aqui para baixo, basicamente é um método que exibe uma mensagem específica no console. Basicamente, o display state vai exibir que o meu buffer está cheio e vai exibir qual que é o conteúdo do buffer e indicativo se ele está ocupado ou não, de acordo com as minhas variáveis de instâncias buffer e occupied definido no início da minha classe como variável de instância. Ou em outras palavras, se a thread produtora tentar obteve o lock no objeto, iniciou a execução, mas verificou que o buffer está cheio, ela deve aguardar. Em contrapartida, no momento que é feito o teste, se o buffer não estiver cheio, ou seja, o buffer estiver vazio, o que vai ser feito é que eu vou inserir o valor no buffer, a minha thread produtora vai inserir o valor no buffer, eu vou mudar o flag para ocupado, pois agora eu inseri o valor, então eu não posso inserir o segundo valor via método set, eu tenho que esperar que a thread consumidora consuma esse valor, e eu exibo a mensagem mais uma vez indicando que a thread produtora escreve um valor X dentro do buffer. E, finalmente, o mais importante, notifica todas as outras threads para que outras threads possam entrar no estado runnable, assim ganhar tempo de CPU, talvez obter o lock novamente no objeto, fazer o teste se deve proceder ou não, fazendo toda a comunicação de threads. Da mesma forma, o método get, que é o método usado pela thread consumidora, ele é muito similar ao método set, pois ele tem que fazer a verificação se o buffer não está ocupado. Afinal de contas, o método get, a thread consumidora, ela só
poderá obter um valor do buffer quando ele estiver ocupado. Quando o buffer não estiver ocupado, ou seja, quando o buffer estiver vazio, eu não tenho como proceder com o método get, eu não tenho como ler nenhum valor presente no meu buffer. Por isso eu vou exibir apenas uma mensagem falando que eu tentei ler, mas como o buffer está vazio, eu tenho que aguardar. Caso o buffer não esteja cheio, na verdade, caso o buffer esteja ocupado, esteja cheio, eu vou poder finalmente mudar o flag para falso, para que eu dê oportunidade para que outra thread consuma, e vou exibir a mensagem que eu consegui ler aquele valor específico e vou notificar as threads para que elas possam ganhar tempo de CPU e assim poder novamente consumir algum dado. No final, eu apenas retorno o valor que foi lido dentro do meu buffer. Assim, o campo occupied da classe synchronized buffer é usado para determinar se é a vez da thread produtora ou da thread consumidora realizar uma tarefa. Esse campo é utilizado nas expressões condicionais tanto no método set quanto no método get. E a semântica é que se esse valor for falso, então o buffer está vazio. Portanto, a thread consumidora não pode ler o valor do buffer. Mas, nesse caso, a thread produtora pode colocar algum valor dentro do buffer. Se essa flag for verdadeira, ou seja, se o buffer estiver ocupado, indica que o consumidor pode ler o valor do buffer, mas o produtor não pode colocar nenhum valor adicional dentro do buffer. Talvez uma boa dica seja sempre invocar o método wait em um loop que testa a condição na qual a tarefa está esperando. É possível que uma thread entre novamente no estado runnable, via uma thread no estado que esteja esperando pelo bloqueio, ou a partir de um momento que uma thread tenha chamado o método notifyAll antes da condição ser satisfeita. Testar a condição novamente assegura que a thread não executará de maneira errada se tiver sido notificada anteriormente. Então, tendo feito isso, observe que as minhas classes produtora e consumidora, elas permanecem inalteradas das versões anteriores, pois a única diferença foi sincronizar o acesso ao buffer compartilhado dentro da classe Synchronized Buffer. Assim, eu posso testar o Shared Buffer Test 2, que é muito parecido com as nossas classes de testes anteriormente. Então, aqui eu vou demonstrar duas threads que manipulam corretamente um buffer sincronizado. Primeiramente, nós vamos criar um new cached thread pool. Na sequência, nós vamos criar o nosso buffer sincronizado para armazenar o valor inteiro. Na sequência, eu apenas vou exibir o cabeçalho da minha saída. Como nós já aprendemos, eu vou instanciar as minhas duas threads, produtora e consumidora, as minhas duas runnable, passando o meu objeto compartilhado para que eu simule a operação concorrente. E, finalmente, vou finalizar o meu gerenciador de threads, solicitando via método shutdown que ele aguarde que as threads produtor e consumidor terminem sua tarefa, e quando chegar aqui eu vou terminar o método main, que é a thread principal de execução do meu aplicativo. Então, executando aqui, lembrando, a minha thread produtora vai produzir uma soma, a thread consumidora vai ler essa soma e o valor no final vai ter que dar 55, indicando que nós estamos sincronizados de forma correta. Então vamos executar e vamos analisar um pouco a saída para que a gente possa tentar entender. Então observe que a primeira thread a ganhar tempo de CPU foi a thread consumidora, só que no estado inicial o meu buffer está com -1, quer dizer que o meu buffer está vazio, então ela não pode, ela tem que aguardar, pois não está ocupado. Na sequência, o produtor ganhou tempo de CPU e escreveu o valor 1 no buffer, fazendo com que o meu buffer fique ocupado. Na sequência, o consumidor leu, sem problemas nenhum, o produtor tinha colocado 1, o consumidor leu 1. Na hora que ele leu, não fica mais ocupado.
Quer dizer que agora o produtor pode atuar. Só que quem ganhou tempo de CPU novamente foi novamente o consumidor. Só que aí não adianta, pois agora o meu buffer está vazio. Se ele está vazio, eu tenho que aguardar. Se eu tenho que aguardar, o próximo thread que ganhou tempo de CPU, no meu caso, foi a thread 2. Então a thread produtora ganhou tempo de CPU, escreveu no buffer. Como ela escreveu no buffer, o buffer se tornou ocupado, que vai poder ser lido caso a próxima thread ganhar tempo de CPU seja a thread consumidora. Então observe pela saída que é impossível duas threads produtoras ou duas threads consumidoras conseguirem executar na sequência. Se uma produtora produzir um valor do buffer, se ela ganhar tempo de CPU de novo, ela tem que aguardar. Se uma thread consumidora lê um valor do buffer e ganhou tempo de CPU de novo, ela tem que aguardar, implementando dessa forma o sincronismo. Eu gostaria então, observe que no final os valores totalizaram 55, terminou o meu consumidor, terminou o meu produtor, e assim finalizou a execução do meu aplicativo. Eu gostaria que vocês executassem várias vezes, rastreassem a saída e analisassem o correto entendimento do porquê o sincronismo está funcionando dentro desse exemplo.